todos, boa noite aos nossos conselheiros, boa noite aos assistentes pela internet e boa noite ao pessoal que está presente. Eu gostaria de convidar o nosso convidado que venha para a mesa conosco. O bordão. Pode sentar aqui, ó. Bom. De acordo com como a gente vinha fazendo, teremos novamente uma audiência pública. Hoje, a 7ª, para encerrar a nossa caminhada, com a presença do candidato senhor Daniel Bordion. Me mandaram sentar aqui. Eu não peguei. Não. Eu só vou onde me mandam. Eu sou disciplinado. Eu sou pela disciplina. Foi o presidente que me disse para sentar aqui. Você vai querer utilizar o point ou quer que eu faça? Acho que você quer que eu faça. Que eu vou falar para o público. Bom. Em nome do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, saudamos a todos aqui presentes e aos amigos que estão nos prestigiando através da internet. Os conselheiros locais, os militantes do SUS, a comunidade em geral, a equipe de apoio da Câmara de Vereadores e o nosso convidado desta audiência. Nessa oportunidade, refletimos sobre a necessidade de lutar pela preservação dos avanços a partir da Constituição de 1988 e pressionar pela criação de meios de financiamento próprio para a saúde. Muitas lutas serão necessárias para impedir retrocessos do SUS e na saúde da população. Como exemplo, citamos a PEC 01 de 2015, a PEC 241 de 2016 e a Portaria 1486 de 2016. Destacamos a necessidade de incentivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a definição e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Quanto ao Conselho, a lei define que deve ter o caráter permanente e deliberativo, que atua na formulação da estratégia e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos, financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em toda e qualquer esfera. Ainda no dia de hoje, muitos vereadores e prefeitos se elegem fazendo o papel de fura-fila, facilitando para alguns fichas de consultas, autorização para internações, exames e transporte de doentes, fazendo parecer assim que precisamos de um gestor bonzinho e não um gestor sério que faça cumprir a lei. O Conselho vem buscando incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, com o Ministério Público, Judiciário e com os legislativos. Com os demais conselhos,
do município, meios de comunicações aqui também presentes, bem como os setores relevantes não representados nos conselhos. Considerando que a saúde é um tema central do debate eleitoral, o Conselho de Saúde deliberou no dia 17 de agosto de 2016 perpetuar esta ação já promovida em 2012, com a finalidade de viabilizar a apresentação pública nas propostas de governo para a saúde, assim como a assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública, a qual será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, aqui representado pela Comissão de Organização das Audiências Públicas, Esmeralda Nascimento da Silva, Altair Machado, Carlos André Kurowski, Jane Braus Ziegler, Marlene dos Santos Espínola e Marco Antônio. Agradeço o apoio da equipe técnica da Câmara de Vereadores, de senhora Elia Eufrásio Tereza Azambuja e Cristiano Quadros. Declarando assim iniciada essa audiência pública, passando a palavra ao coordenador da comissão organizadora, Altair. Bom, boa noite a todos e todas, conselheiros, conselheiras, convidados, nossos amigos que nos acompanham pela internet, pessoal de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas, companheiros que a gente encontra toda hora na luta. Inicio pedindo para o nosso mediador da mesa ler o regulamento. Regulamento de audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016. Capítulo 1. Da realização. Artigo 1º. As audiências públicas serão com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016, convocadas pelo Conselho Municipal de Gravataí na reunião ordinária de 17 de agosto de 2016, com o seguinte tema: o fortalecimento do SUS, o controle social e a eleição municipal Gravataí 2017-2020, em acordo à resolução do TSE 23458, de 31 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Tem como iniciativa do Conselho Municipal contribuir com a sociedade organizada e a comunidade na discussão pública em defesa da saúde pública, no direito humano à saúde e no comprometimento dos candidatos à Prefeitura com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 3º. As audiências públicas com os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016 serão realizadas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 4º. As audiências públicas serão realizadas nos seguintes horários: das 19 às 20h40. Artigo 5º. As audiências públicas terão 5 eixos temáticos de pergunta para os candidatos e assinatura do termo de compromisso com a saúde pública aprovada pelo Conselho. Artigo 6º. Dos eixos temáticos de pergunta e o termo de compromisso são: primeiro, os 3 níveis de atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso dos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Segundo, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, apresentando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? Qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Terceiro, controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento na participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo na sociedade de Gravataí? Quarto, financiamento. A previsão orçamentária municipal no PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta de demanda da saúde da população? Quinto, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o custeio de saúde é igual a Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto destas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Artigo 7º.
Serão garantidos os convites das audiências públicas para os candidatos que estão em disputa da Prefeitura Municipal de Gravataí nas eleições municipais de 2016 para entrega da apresentação do plano de governo relacionada, assim como a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública no seguinte cronograma. No dia 2 de setembro, Levi Melo, do PSD. 9 de setembro, Walter Amaral, PT. 12 de setembro, Marco Aurélio Soares Albas, PMDB. 14 de setembro, Sadal Maquino, PSTU. 16 de setembro, Anabel Lorenzi, PSB. 21 de setembro, Rafael Link, PSOL. 23 de setembro, Daniel Bourguignon, PDT. Parágrafo único. A ordem foi estabelecida em sorteio realizado pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 8º. O Conselho dará ciência ao Tribunal Eleitoral e à Brigada Militar quando a realização das audiências públicas com um prazo máximo de 72 horas de antecedência. Capítulo 2º. Da participação dos candidatos. Artigo 9º. Todos os candidatos receberão convites para participar das respectivas audiências públicas por meio de ofício enviado pelo Conselho e contendo o regulamento e o cronograma das audiências, a programação das atividades e o termo de compromisso. Artigo 10. No caso do candidato a prefeito estar impossibilitado de participar das audiências públicas conforme o cronograma, deverá comunicar à comissão organizadora do Conselho para análise. Artigo 11º. O Conselho somente reconhecerá candidatos à prefeitura os que, julgado o registro, permanecem aptos, ou se indeferido que estejam sob júdice. Artigo 12º. Cada candidato poderá contar com no máximo 3 assessores durante suas respectivas audiências públicas. Capítulo 3º. Dos demais participantes. Artigo 13º. As audiências públicas serão abertas à comunidade, entidades sociais, autoridades públicas e imprensa. Artigo 14º. O número de participantes terá como base a capacidade instalada no plenário da Câmara de Vereadores de 300 pessoas. Artigo 15º. É assegurada a presença da imprensa local. Capítulo 4º. Da organização. Artigo 16º. As audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí terão uma comissão organizadora eleita pelo Conselho. Artigo 17º. A comissão organizadora contará com um coordenador. Artigo 18º. Esta comissão tem o compromisso de assegurar os convites a todos os candidatos e zelar para o cumprimento desse regulamento e resolução. Artigo 19º. A comissão organizadora definirá e elegerá um mediador e um facilitador para conduzir os trabalhos da mesa. Artigo 20º. A programação de horários de atividades das audiências públicas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 está definida da seguinte forma: 19 horas, a abertura dos trabalhos pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde. 19h05, leitura do regulamento pelo mediador da mesa. 19h10, a apresentação pessoal do candidato. 19h16, a abertura de perguntas dos eixos temáticos. 19h46, 4 perguntas de 2 minutos e 5 minutos para cada resposta. 20h30, leitura e assinatura do termo de compromisso. 20h40, encerramento. Capítulo 5º, dos trabalhos da mesa. Artigo 21º. A dinâmica dos trabalhos da mesa será a seguinte: A. O coordenador da mesa solicitará à comissão organizadora a leitura do regulamento. B. O mediador realizará o controle do tempo de fala do candidato. C. O candidato terá um tempo de 6 minutos de fala para a sua apresentação pessoal e 6 minutos para a resposta de cada eixo temático. Ao final das respostas, será aberto para 4 perguntas de 2 minutos cada dos presentes. O candidato terá 5 minutos para responder cada pergunta. D. O candidato que ultrapassar os 6 minutos de fala será advertido pelo mediador para que conclua sua fala em 30 segundos. E. O candidato deverá responder às perguntas do eixo manifestando-se de forma não ofensiva, respeitosa, evitando ataques pessoais com os demais participantes e procurando manter o assunto em pauta de forma objetiva, breve e clara. F. O candidato que agir de forma ofensiva e desrespeitosa poderá ser advertido verbalmente pelo mediador para que se atenha ao tema proposto. G. Caso o candidato persistir em fazer manifestações ofensivas, poderá ser penalizado, tendo o direito de fala interrompido compulsoriamente pelo mediador. H. O coordenador assegurará que não será permitida a manifestação do plenário. I.
Não será permitida a fixação de faixas ou cartazes no plenário ou distribuição de material de campanha durante as audiências. J. Havendo a manifestação de participantes no plenário, estes serão convidados a se retirar pela comissão organizadora. Persistindo, será compulsoriamente expulso pelo segurança do estabelecimento. K. Ao final das respostas do público, o candidato será convidado a assinar o termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. L. Assegura-se ao coordenador o questionamento pela ordem, a critério de qualquer dos presentes não estejam cumprindo o regulamento. M. Será permitido ao coordenador interromper os trabalhos em 5 minutos, caso julgar necessário. Capítulo 6. Das disposições transitórias e finais. Artigo 22º. O plenário do Conselho Municipal é soberano para aprovar o presente regulamento. Artigo 23. Todas as audiências públicas serão gravadas. Artigo 24. A assinatura do termo de compromisso anexo 1 será registrada em cartório, encaminhado ao Ministério Público e amplamente divulgado nos veículos de comunicação. Artigo 25º. Poderá ser permitido até 10 minutos de atraso do início das aberturas dos trabalhos e 10 minutos para encerramento das atividades. Artigo 26º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 27º. Esse regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a comissão organizadora, Altair Machado, Carlos André Kohlhaus, Jaime Braz Bianchim Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Flávia Schumacher Kohlhaus e Esmeraldo Nascimento da Silva e Marco Antônio Oliveira de Almeida. Gravataí, 17 de agosto de 2016. A partir desse momento, o candidato tem 6 minutos para suas considerações iniciais. Muito bem. Quero iniciar saudando na pessoa do presidente Esmeraldo Nascimento da Silva, cada um e cada uma dos conselheiros e conselheiras aqui presentes. Dizer que a sociedade, a comunidade gravataiense, a sociedade brasileira tem uma dívida com vocês, como tem com tantos outros que ao longo destes últimos quase 30 anos têm lutado para manter o Sistema Único de Saúde como sistema público de controle social. Todos aqui sabem que a partir da promulgação da Constituição de 88, e notadamente a partir de 89, 90, quando assumiu o governo Collor e os sucessivos governos que nós chamamos de neoliberais, até 2002, houve um ataque sistemático ao Sistema Único e uma articulação dos planos de saúde privados e daqueles que não querem que haja um sistema público de saúde que atenda principalmente as classes trabalhadoras, os excluídos, os explorados, a grande maioria do nosso povo que foi submetida por séculos às condições de vida mais miseráveis e à violência contra a sua integridade física e a sua saúde. Os senhores e as senhoras, permite-me chamar vocês, são valentes, aquilo que o Bertolt Brecht chama dos heróis que não estão nos livros, né? Porque muitas vezes nos livros constam os heróis das classes dominantes, quase sempre, e que perseverar, persistir, enfrentar interesses poderosos, dedicar tempo da sua vida, do seu lazer, da sua família, para estar presente em encontros, congressos, em cada um dos momentos em que se articula a defesa do sistema, é, sem dúvida alguma, uma tarefa
para pessoas fortes, valentes, pessoas que merecem a consideração e a homenagem de todos aqueles que, sinceramente, dedicam a sua vida, pedaços da sua vida, né? Jesus dizia que não há amor maior que dar a vida pelos irmãos. Eu sempre brinco que, puxa, eu ficava pensando, mas puxa, tão novinho, já tem que dar a minha vida, Esmeralda. Mas dar a vida é dar pedaços da vida, momentos, horas, né, que a gente poderia ter para a gente, mas que a gente dedica para a comunidade, para os nossos semelhantes e para aqueles que mais precisam. Eu estou aqui acompanhado pelo ex-secretário da Saúde, médico, Dr. Neio Lúcio Fraga Pereira, que está me assessorando. Quero saudar e homenageá-lo aqui pela sua história de compromisso com a saúde pública. Quero saudar também a Ivonete, nossa companheira, candidata a vereadora, e nela quero saudar todos os presentes. Saudar a comissão organizadora, agradecer por essa oportunidade e dizer que o que vale mesmo na vida e o que vale mesmo na política é a prática. A prática justifica o discurso. Isso é Paulo Freire, né? O que a gente faz de fato? Porque discursos são fáceis. Promessas são mais fáceis ainda. Criar expectativas falsas, criar ilusões, tem sido, ao longo dos anos, quase que a marca registrada dos políticos. Eu fui prefeito por 8 anos, fui vereador 4 anos aqui nesta casa, eu fui deputado 8 anos, e gostaria, né, que cada um e cada uma das senhoras e dos senhores avaliassem a minha história, a minha vida, minha apresentação, né, pelo tempo que eu estive à frente dos cargos públicos, pelo tempo que tive a possibilidade, o poder, né, sobre as questões relativas à saúde. Então, coloco assim completamente à disposição do Conselho. Já colocamos no nosso material, na nossa disposição, de que todas as questões relativas à saúde pública, os contratos, todos os convênios sejam submetidos à prévia aprovação do Conselho. Queremos construir, né, a política de saúde pública de Gravataí, né, ouvindo e tendo, né, como orientador, né, o Conselho, que é a representação da sociedade. O candidato agora tem 30 minutos para nos falar sobre os 5 eixos brevemente encaminhados. Bem, nós elaboramos, né, uma apresentação que achamos que reúne, né, sintetiza, né, a nossa proposta para a saúde pública de Gravataí. É uma apresentação de em torno de 30 minutos, e a partir dela me coloco completamente à disposição para toda e qualquer pergunta, não só aquelas que estão previstas aqui no regimento, né, mas quero que todos aqui se sintam completamente à vontade para nos questionar, né, sobre todas as questões relativas à saúde. Vamos lá. Nós fizemos um diagnóstico, né, dizer, quais são os principais entraves à saúde, né? Começamos pela... Evidente que a ordem pode ser outra, né, mas, né, na nossa apresentação, falta de comunicação por rede lógica entre as unidades de atenção entre si e dessas com o nível central da Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, é preciso avançar muito rapidamente, né, na modernização, na criação de métodos e processos, né, que garantam eficiência e efetividade, né, dentro das políticas de saúde. Falta de prontuário eletrônico, acho que se explica por si só. Modelo de atenção tradicional calcado no atendimento aos casos agudos, ao passo que as condições crônicas, são a maioria, né? Ou seja, uma política, né, muito mais de apagar incêndio do que políticas preventivas, né, em relação àquelas questões
crônicas, né, da saúde. Baixo controle dos pacientes com doenças crônicas, né, diabetes e hipertensão, que envolvem em torno de 80% das questões relativas ao atendimento, de um modo geral, nas unidades. Manutenção predial e de equipamentos muito deficientes, isso qualquer cidadão e qualquer servidor, né, que chega às unidades percebe, né, que não há, né, uma política e uma organização capaz de dar conta, né, de uma estrutura material adequada, né, para a saúde pública. Alta rotatividade de profissionais, notadamente médicos, né, quer dizer, é preciso criar, né, políticas capazes de garantir que os médicos, né, possam ter, né, uma carreira de fato no município. Depois nós vamos tratar disso, inclusive quais são os efeitos, né, que tem isso, né, os efeitos positivos que existem quando, né, nós podemos ter, né, essas equipes permanentes. A terceirização dos contratos com o pessoal, né, perdendo profissionais qualificados e perda de longitudinalidade do cuidado, né, ou seja, não há, né, uma política, né, que se mantenha ao longo do tempo. Então, a questão da terceirização, né, todos aqui conhecem a nossa visão de defesa do Estado, né, isso, em última análise, que diferencia os neoliberais dos socialistas. Nós nos colocamos no campo do socialismo, no campo da defesa do Estado, da estrutura do Estado, e entendemos que saúde, né, deve ser prestada por servidores concursados, servidores da estrutura pública. Né? Falta de plano de carreira, né, para os servidores, de um modo geral. Né? Nós sabemos, né, da história também, que eu fui prefeito 8 anos, né, acho que nós avançamos muito, mas há uma série de questões que nós não conseguimos pelas circunstâncias, e depois nós podemos debater, inclusive, a situação financeira, né, que nós vivíamos, a incompatibilidade entre, né, um orçamento muito, muito pequeno, né, para um conjunto de demandas e uma dívida social enorme, né, do poder público com a sociedade. Excesso de burocratização dos processos administrativos, né, ou seja, é preciso simplificação, é preciso, né, como eu disse antes, eficiência, eficácia nas ações. Pouca transparência, né, o caso aqui é um caso muito concreto, né, o último relatório de gestão entregue foi do segundo quadrimestre de 2015. Então, não temos ainda, né, o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2015 e nenhum dos 2 quadrimestres já passados neste ano. E o desrespeito, né, que tem sido sistemático na nossa avaliação ao Conselho Municipal da Saúde, e por aí nós já falamos, né, qual é a nossa visão sobre isso. Bom, quais são as nossas propostas, então? Então, universalizar a estratégia de saúde da família para 100% da população, com qualidade, né, é o centro do projeto para a saúde. Nossa visão, ela passa por esta questão. Quer dizer, isso é calcado na experiência internacional e na experiência, inclusive, é óbvio, no Brasil, né, de onde se conseguiu avançar com efetividade, né, na melhoria da qualidade do atendimento de saúde pelo SUS. Aqui tem uma frase, né, de uma estudiosa, né, um sistema de saúde com forte referencial na atenção primária à saúde é mais efetivo, mais satisfatório para a população, tem menores custos e é mais equitativo. Não é mesmo em contexto de grande iniquidade social, né? Aí depois ela corrigiu em 2005, né, essa fala, né, ainda mais em contextos de grande iniquidade social, ou seja, onde há uma situação de grave concentração de renda, de grave situação de miséria, de exclusão das populações. Objetivos de um sistema, na nossa avaliação, e achamos que, de um modo geral, os senhores também, as senhoras têm esta visão, né? Equidade, né? Ou seja, equidade, em última análise, quer dizer, tratar desigualmente os desiguais, né? Tratar a todos com igualdade, mas saber que há, né, situações que precisam de maior atenção do poder público.
Eficácia, né, eficiência, dentro daqueles princípios gerais, né, da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né, podemos colocar isso dentro, né, dessas questões que estão colocadas aí. Né, qualidade, satisfação do usuário, cobertura e a questão do custo, do custeio. Esses problemas representam 51,6% da procura nas unidades de saúde. Né? Estão ali os problemas, os senhores sabem mais do que nós, talvez. Então, aí não precisamos avançar nisso, avançar no tempo. Né? Evidências acumuladas da estratégia de saúde da família. Né? Então, obtenção dos melhores indicadores de saúde, diminui o efeito das iniquidades sobre o acesso aos serviços, sobre o acesso aos serviços e sobre o estado de saúde da população. Tratamento mais efetivo de condições crônicas, maior eficiência do cuidado, maior satisfação do usuário. Resolve até 85% dos problemas que chegam às unidades de saúde. Então, nós colocamos já e enfatizamos, queremos enfatizar, né, que a estratégia de saúde da família é a nossa política central. Melhora o acesso a serviços de saúde em populações desassistidas, melhora a qualidade do cuidado, contribui para a prevenção, intervém precocemente nos problemas, né, a saúde preventiva, produz cuidados mais apropriados, reduz cuidado especializado, impróprio ou desnecessário. A estratégia de saúde da família é a mortalidade. Né? Então, nós temos ali mortalidade infantil. Né? 3 anos de aplicação de um programa de saúde, de efetividade do programa, né, de manutenção das equipes. Né. Em 3 anos, nós temos uma redução de 5,6% da mortalidade, e 8 anos nós temos redução de 20% sobre a mortalidade, né, mortes por causas mal definidas. Isso, na mortalidade de 1 a 4 anos, né, mortalidade infantil de 0 a 1 ano, mortalidade de 1 a 4, 3 anos 6,4%, 8 anos, 25% na redução. Mortalidade mais de 59 anos, né? 3 anos, 0,8, 8 anos, 2,7. Os índices são baixos, mas evidentemente que, né, é uma política que nós precisamos implementar. A percentual de cobertura da estratégia de saúde da família, em Gravataí, né, é preciso dizer que o prefeito atual afirmou que haveria 55% da cobertura. Esses são os dados do Ministério, estão aí. Sim, estão lá na página, né, são dados de ontem, né, que nós temos a evolução a partir da implantação. Né, nós temos hoje 33% apenas de cobertura. Né, nosso objetivo é 100% de cobertura. Então, não é verdade que hoje haja 55%. Há uma defasagem, né, da ordem de 22% entre aquilo que é afirmar, o que existe e o que é afirmado pelo governo municipal atual. Aqui nós temos as questões, as 4 questões que precisam de maior atenção, onde temos problemas mais graves, né, hoje na questão do atendimento à saúde. Nossas taxas, né, de AIDS estão bem acima, né, das taxas médias, né, da taxa, evidentemente, de natalidade e das taxas médias do Estado e do país. Nós estamos, né, com problemas bastante graves nessa área. A questão da tuberculose. Né? Essa, aliás, é uma das questões, né, que merece um pequeno comentário, um pequeno registro. Vocês lembram? Em 2008, eu fui impedido de concorrer à eleição, porque nós ousamos comprar um equipamento necessário que não estava previsto no plano, né, que era a capela de fluxo laminar, né, para fazer, né, o cultivo lá do bacilo, né, e depois tivemos aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas da União, mas aí já tinha passado o tempo e aí não tinha como reverter. Mas ali nós implementamos o programa de saúde na área da tuberculose, que foi considerado como o melhor do Rio Grande do Sul. Né, isso expressamente dito, né, inclusive pelo Tribunal de Contas da União e reconhecido pelos órgãos de controle no Estado. Né. Então, hoje, né, nós estamos entre os 15, né, com maior incidência, né, da tuberculose. Né, o Rio Grande do Sul tem 15 prioritários, né, está ali, né, está por ordem alfabética, mas dá para, né, para todos aqui poderem acompanhar.
Um outro caso gravíssimo, né, é a questão da sífilis congênita, né, o número de casos novos aqui em Gravataí tem aumentado de uma forma bastante expressiva, né, nós já temos mais de 7.000 casos, né, tivemos no ano de 2015, é um olhar que nós precisamos ter, porque, né, ela é transmitida, a sífilis, para o bebê. Se falou tanto na questão do Zika vírus, né, da questão da microcefalia. Aqui temos um problema que talvez seja mais grave ainda na incidência de microcefalia, né, e dos danos irreparáveis, né, à criança. Aqui nós temos, né, de acordo com o filtro realizado, nos valores apresentados, os repasses, né, do município. Esses números devem ser de conhecimento de vocês, né, nós precisamos discutir esses números, né, o que acontece, por exemplo, na questão da transferência para o hospital Dom João Becker, né, e os percentuais, né, que nós precisamos implementar do ponto de vista das finanças próprias do município. Aí são mais dados que seguramente vocês têm. As proposições para a gestão da saúde, então, informatização da rede de saúde, que seria, né, as vantagens: acesso ao prontuário eletrônico, resultado de exames online, maior controle de distribuição de medicamentos online, marcação de consultas e exames online, prontuário eletrônico interligado com o hospital, né, maior controle do almoxarifado e medicamentos. Né, vocês sabem que sempre se precisa de controle, cada vez mais. Né, todos precisam ser controlados, inclusive o controlador. Né, o prefeito precisa ser controlado, tem a Câmara de Vereadores, tem o Conselho, né, tem a população, tem o controle interno, tem o Tribunal de Contas. Né? Nós precisamos de controle porque, né, é sabido que há, né, formas quase que uso permanentes, né, de desvio de remédios ou de privilegiamento, né, daquilo que se falou aqui, de furar a fila. Proposições para a gestão da saúde, né? Política de pessoal, plano de carreira, cargos e salários. Nós queremos dedicar o primeiro ano do nosso governo, se nós formos eleitos, à questão dos servidores. A prefeitura, o governo não é a prefeitura, o prédio, nem o prefeito. São os seus servidores. A única forma de haver um governo realmente comprometido com a população, que tenha eficiência, eficácia, que responda às demandas, é um governo em que os seus servidores estejam motivados, valorizados e que se tenham, né, de parte da população, o respeito que merecem, né, pela sua dedicação ao serviço público. Nós queremos, né, imediatamente, inclusive não precisamos esperar a posse, se formos eleitos, a partir do dia 3 de outubro, queremos já nos colocar à disposição, né, para fazer esses debates. Quanto mais cedo nós fizermos, né, mais possibilidade nós teremos, evidentemente, de avançar com rapidez, com velocidade. Evidente que nós vamos ter uma disposição permanente de abrir todos os números, que haja toda a transparência, que se discuta, né, o orçamento globalmente. Né, o orçamento participativo, né, não valerá só para a definição de obras e serviços, mas também, né, para que os servidores possam, né, ter dentro do orçamento, né, o seu espaço e a sua valorização. Então, estímulo à permanência de profissionais, né, fim da rotatividade de equipes, né, e aí nós queremos ouvir também o Conselho, sugestões, como fazer. Temos ideias, mas evidentemente que nós não viemos aqui para trazer a receita do bolo. Sabemos que quem está permanentemente, que vive, que olha o problema do ponto de vista da comunidade, né, tem muitas contribuições a dar para que nós possamos implementar políticas adequadas. Fim das terceirizações de contrato pessoal. Isso não precisamos falar muito aqui, vocês sabem a nossa posição, né, do ponto de vista ideológico. Né? Novo contrato de trabalho, pagamento de incentivo às equipes por metas e resultados, né, que são uma ideia que nós temos, queremos discutir, né, quer dizer, quais são os mecanismos possíveis que a gente possa valorizar de fato, né, aqueles que dedicam-se, né, de forma muito efetiva, né, às questões do seu trabalho. Então, fim das terceirizações das atividades fins, né, e a remontagem do laboratório municipal. Laboratório que nós criamos, né, onde funcionava antigamente o pronto atendimento. Os equipamentos ficaram jogados, né, depois parece que foram vendidos, inclusive, né, para uma empresa que terceirizou o trabalho. Nós investimos naquele período e temos certeza que ali nós fizemos muita economia para o município, porque os exames, né, eram feitos com um custo muito abaixo daquilo que era pago,
né, quando se comprava esses exames, né, de laboratórios. Não é por acaso que aqui em Gravataí, né, os laboratórios, né, as clínicas, né, elas cresceram de forma exponencial, né, e enriqueceram muita gente aqui, né, que às vezes se coloca, inclusive, para governar o município. A estruturação da rede básica e de especialidades com equipamentos e insumos, tornando-os mais resolutivos. Isso também, nossa... a questão, né, dos exames do eletro, por exemplo, e outros aparelhos, né, que são fundamentais, né, para uma resolutividade na área da saúde, que nós precisamos equipar e que precisamos construir isso, né, quais são as prioridades dentro, né, das possibilidades orçamentárias. Capacitação permanente aos servidores, isso significa, né, acesso, facilitação àqueles que quiserem se especializar, aqueles que fizerem pós-graduações, aqueles que fizerem, né, mestrados nas várias áreas da saúde, né, qualificação permanente, valorização, né, e que haja, né, tempo disponível e incentivos, inclusive, financeiros, né, para o custeio dessa capacitação. Proposições, então, para gestão, mudança no modelo de atenção, implementar o acolhimento em toda a rede, com escuta por profissional treinado a quem procura o SUS, né? A unidade da saúde, no caso. Não é chegar, não tem mais ficha, né? Muitas vezes qual é o problema, né? É a boa vontade no acolhimento, né? É a buscar, encaminhar, né? Quando há possibilidades de várias formas de encaminhar, né, problemas que a pessoa chega, né, até a unidade de saúde. Então, criar esse espírito de acolhimento que deve ser, né, exemplar de cima para baixo, né, do prefeito para o secretário, do secretário para os cargos em comissão, dos cargos em comissão para os cargos das funções gratificadas, que são dos servidores e dos servidores, né, em geral, né, que eu tenho certeza nós vamos poder mostrar que há uma outra forma, né, de tratar as questões da saúde, né. Nós queremos valorizar muito isso, mas não queremos apenas valorizar no sentido do discurso, né? Queremos que a nossa prática, nosso exemplo, enquanto governo, né, seja uma referência, né, um modelo, para que isso aconteça. Isso também passa pela valorização, né, dos instrumentos de gestão e do Conselho, né, como órgão supremo, né, na condução da política de saúde pública. Controle dos pacientes crônicos, né, diabetes e hipertensão, né, como eu disse antes, representa 80% dos atendimentos, né, quer dizer, isso tem muito a ver quando o médico, né, tem o telefone do paciente, ou o paciente tem o telefone do médico, né, que pode dar orientações, que haja acesso, né, do cidadão, né, aos médicos que são dentro da estratégia de saúde da família, estão vinculados àquele médico, ou seja, criar, de fato, uma relação muito próxima, né, entre paciente e médico. E todos os profissionais envolvidos, os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, tem todos os profissionais da saúde. Prevenir e tratar os altos índices do município, como já foi colocado aqui, HIV, hepatite C, tuberculose, sífilis, neonatal. Ainda dentro das proposições, a questão do contrato, né, com o hospital, né, procedimentos de média e alta complexidade, principalmente cirurgias, quer dizer, nós precisamos discutir isso, né? Há muitas cirurgias que podem ser feitas aqui, que muitas vezes ficam na fila, né, esperando, né, por muito tempo, cirurgias simples, né, cirurgias de hérnia, cirurgias de apendicite, outras, né, que nós podemos encaminhar e que nós precisamos avançar também, né, na alta complexidade, né? Nós precisamos avançar no hospital. Eu quero lembrar que em 97, quando nós assumimos, sequer UTI havia no hospital. A UTI foi bancada por nós no hospital. Quer dizer, era possível fazer. Era uma demanda da cidade de 20 anos. Né? Uma cidade que, né, com o porte de Gravataí, com 215 mil habitantes, não tínhamos isso. Foi possível fazer, é possível fazer avançar em outras áreas, como foi o caso, né, da anestesia para partos, por exemplo, que né, não existia, o paciente tinha que pagar. Participação do Conselho, desculpe, eu não quero me correr muito, mas acho que o meu tempo está quase esgotado. Participação do Conselho Municipal da Saúde no controle dos contratos de todos os serviços de saúde contratados pela gestão municipal.
Quer dizer, aqui se trata de transparência absoluta, né? Nós, mais do que ninguém, queremos que isso aconteça, né? Ao longo dos 8 anos que nós tivemos na Prefeitura, as contas foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara de Vereadores aqui. Nós tínhamos apenas 5 vereadores na primeira gestão e 6 na segunda. E temos certeza de que quanto maior a transparência, quanto maior acesso, né, do cidadão, através dos seus instrumentos, né, como o Conselho, né, maior resolutividade nós teremos, menor custeio, menor desperdício, e impediremos que haja superfaturamento de serviços, que haja desvios, né, como, de um modo geral, tem acontecido no Brasil, né, e que acontece no mundo inteiro, se não há controle. Então, é preciso controle e transparência absoluta, né, dentro de todos os setores, mas em especial aqui, como nós tratamos da questão da saúde. Articular junto ao Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, município, ampliação dos leitos hospitalares, né? Aqui o Vale do Gravataí tem a menor taxa de leitos, né, número de leitos do Estado, né, número de leitos, né, por 1.000 habitantes, né, no Estado. Já houve aqui vários movimentos, houve um movimento pelo Hospital Regional, que eu participei, né? Nós sabemos as dificuldades enormes que há hoje, né, do Estado, um Estado praticamente quebrado, um Estado que paga parcelado os seus servidores, né, um Estado que não consegue contratar um brigadiano para melhorar a segurança pública e que na saúde, né, todos sabem qual é a situação. Mas é preciso uma articulação, né, em nível do Ministério, né, da Saúde houve avanços enormes durante um certo período, depois nós sabemos a crise que, né, assola o país desde 2015, final de 2014, né, mas é preciso buscar isso. O município, de um modo geral, o município não tem, né, em princípio, porque a situação financeira do município, ela precisa ser debatida também aqui no Conselho, a situação geral das finanças. Nós tínhamos uma situação financeira, quero só lembrar, em 96, quando assumimos, o orçamento total foi 33 milhões. Hoje, a previsão é de 660 milhões. São 20 vezes, né? A aplicação da inflação daria mais ou menos um orçamento de 260 a 270 milhões. Então, há um crescimento muito grande em função, evidentemente, do retorno da GM, que significa mais de 300 milhões de reais, mas, né, dentro das circunstâncias que nós vemos hoje, da incapacidade do município investir nas várias áreas, né, nos parece muito difícil o município conseguir, né, construir um hospital e manter o hospital público municipal. Né? Quer dizer, não queremos cair aqui, né, num discurso fácil, não fazemos isso, né? Achamos que, sim, é preciso articular as várias esferas, né, e que haja um movimento muito forte, né, de pressão do prefeito, da Câmara de Vereadores, do Conselho, da sociedade em geral, das organizações, dos sindicatos, né, para que nós possamos, né, ter um olhar para a nossa região. Né? Nós temos, ao longo dos anos, houve uma hiperconcentração dos investimentos federais em Porto Alegre, todos sabem que os hospitais federais estão todos ali, né? Clínicas, Conceição, Cristo Redentor, Fêmea, Hospital da Restinga, e a região, a nossa região, por exemplo, Vale do Gravataí, que tem uma população quase igual a de Porto Alegre. 5 minutos. Simplesmente não dispõe, né, desse equipamento, dessa estrutura. Né? Então, dentro disso, queremos construir, né, uma estratégia, né, de médio e longo prazo para que nós possamos ter aqui, né, na região, né, porque isso é mais fácil do que ter um hospital apenas para Gravataí, a gente não pode ter uma visão, né, xenofóbica, né, ou exclusivista, né? É preciso pensar, né, a saúde, inclusive pelas várias especialidades que são necessárias, né? Nós temos talvez maior ênfase aqui, né, na questão traumato, né, por exemplo, de traumato, pelas circunstâncias, mas, né, nós precisamos articulação, né, dos municípios, precisamos do Estado, precisamos do governo federal, né, para poder viabilizar esse serviço. Como eu falava, é preciso pensar o conjunto do orçamento. Né? Desculpe que eu estava, quase que eu estava aqui lendo a nossa apresentação. Mas eu queria dizer que a questão da saúde, ela não diz respeito apenas, né, ao orçamento da saúde. O orçamento da saúde não diz respeito apenas a isso.
É preciso discutir o conjunto do orçamento. Né? Onde estão, né, os gargalos, onde estão os escapes de recursos para que o município, com o porte de Gravataí, sendo hoje o maior PIB industrial do Estado, tendo um orçamento que tenderá, né, processo mínimo de recuperação da economia, a chegar a 1 bilhão no próximo governo, né, nós, né, possamos ter recursos adequados, né, para a saúde, né, sabendo que o orçamento, evidentemente, é uma disputa, né, é uma disputa permanente, né, de todos, e que deve ser assim, né, mas que a organização, né, da população, né, ela é que define, né, aquilo, onde, né, para além dos mínimos constitucionais, né, nós vamos ter, né, investimentos. Já foi falado aqui da questão da PEC, da 241, né, e do decreto, né, que, evidentemente, nós precisamos combater, né, o congelamento dos recursos para a saúde é uma violência contra a nação, né, contra as novas gerações e as atuais gerações também, né. Então, é preciso um movimento muito forte, nós estaremos, junto com o Conselho, queremos nos colocar à frente disso, queremos puxar muito, né, esse debate no Estado e levar essa questão com a força que nós pudermos para o grande movimento nacional, que nós temos certeza vai acontecer. Para isso precisa, na nossa avaliação, governos comprometidos com isso, partidos comprometidos com isso, e que tenham uma visão, de fato, de saúde pública e de defesa do sistema único. Essa é uma grande luta, né, que está sendo travada de uma forma muito sorrateira, né, pelos planos de saúde, através dos seus instrumentos, da Rede Globo, da desmoralização do SUS. Todo mundo sabe, né, o que foi feito pelo Fantástico ao longo dos últimos anos, né, que não é por acaso, né, porque quer desconstruir, né, aquilo que foi uma conquista fundamental da sociedade brasileira, da luta de muitas gerações, né, em especial dos grandes movimentos sociais que emergiram, né, e que derrubaram a ditadura, né, que emergiram a partir de 77, 78, que foram também da resistência à ditadura e que vêm da luta, né, dos partidos que nós nos referenciamos, em especial o PDT e o Partido Comunista do Brasil, né, que vem desde a década de 20, né, sem esmorecer nunca, né, do lado do povo e buscando defender seus direitos e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Seria isso, me coloco completamente à disposição para as perguntas que eventualmente não tenham sido contempladas, né, dentro dessa apresentação. Ok, vou abrir agora para 4 perguntas. 2 minutos para fazer perguntas, 5 minutos para a resposta. Seu Antônio, quem mais? JB. Graciliano. Seu Antônio, Graciliano e JB. Quem mais? Tem mais um? Vai ser só 3? Então eu vou fazer eu, então. Seu Antônio. 2 minutos, senhor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao candidato. Candidato, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que, infelizmente, não é sobre saúde, mas pode até ter o que a ver. O amigo hoje concorre à sua eleição aí, candidato a prefeito de Gravataí. Hoje, o amigo foi julgado e condenado por 6-0, né? Tribunal. Hoje o amigo entrou com recurso, né? Esse recurso foi deferido, mas não foi julgado ainda. Eu gostaria de saber do amigo o que me garante que eu, como conselheiro de saúde que sou, para fazer a pergunta ao amigo, me garante que eu estou fazendo a pergunta ao futuro candidato a prefeito Daniel Bortião ou não, porque a sua candidatura, pelo meu entendimento, ela está sob júdice. E o nosso regimento do Conselho diz assim, artigo 11º, o Conselho somente reconhecerá candidato à prefeitura os que, julgado o registro, note bem, julgado, e permaneçam aptos ou se indeferidos, que estejam sob júdice. O senhor está com recurso, né? Isso aí, então, acho que essa reunião, essa audiência não deveria nem ter acontecido, enquanto Conselheiro, realmente os casos omissos é resolvido pela comissão. O senhor não entrou com pedido para a comissão, então faça a pergunta. Não, pode fazer a pergunta. Qual a pergunta? Então, vamos fazer a pergunta de saúde. A questão é a seguinte, Gravataí hoje
ela consiste em dividir em duas partes. Saúde para todos até às 17 horas. O senhor concorda comigo? Para cá temos hospital, 24 horas, postos de saúde que funcionam, alguns até portas abertas de noite, uma UPA sendo construída a menos de 1.000 metros de um 24 horas, uma emergência, tá? Em questão seguinte, em relação à região do parque para lá, 6 postos de saúde e nenhum portas abertas até de noite. Aquela população é a mais desassistida possível após as 17 horas. Em caso de uma emergência, ou se chama SAMU, que, dependendo da localização, demora no mínimo 40 minutos a 1 hora para o atendimento. Tá? Eu gostaria de saber, sendo legal a sua candidatura, vamos por assim, tá? Qual é o plano de ação que o senhor tem para aquela região ali? Eu tenho dado sugestões aos candidatos e vou lhe dar uma. O senhor me diga se, de repente, né, sua candidatura sendo legal, pode ser viável na sua administração. A pergunta? Um posto centralizado, portas abertas, equipado com uma ambulância e a própria farmácia do município atendendo até o horário de fechamento desse posto, para que a população tenha até 22 horas, mais ou menos, onde se socorrer. Sendo que a emergência tem que ser única e exclusivamente para aquela região ali. Tá? Essa é a pergunta. Obrigado. Ok. 5 minutos para a resposta. Está bem. Vamos ver, que a pergunta é em duas partes. A primeira parte é sobre o deferimento da minha candidatura. Minha candidatura está deferida, apta. Na realidade, houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Gravataí, né, nós temos o registro, uma decisão absolutamente ilegal, né, que será cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um escândalo. Né, hoje, em nível nacional, o Superior Tribunal de Justiça está estarrecido com aquilo que aconteceu. Houve um movimento político conduzido pelo prefeito municipal, governador, presidente da Assembleia, né, junto ao tribunal, não por acaso. Então, o meu registro está deferido, a decisão está suspensa. O que está suspenso pelo recurso é a decisão essa do tribunal. A decisão da juíza aqui continua valendo. Então, eu estou com candidatura registrada. Qualquer candidato pode ser eleito e não ser empossado. Pode ter sua rejeição das contas, inclusive de campanha. Então, nós vivemos, né, fortes emoções permanentemente. Todos vivem de risco. Né? Nós achamos que há abusos de parte dos candidatos que podem levar a sua não diplomação, se fossem eleitos. Bom, nós temos, né, uma convicção de que venceremos a eleição, seremos diplomados e governaremos, e eu governarei durante os 4 anos. A oposição utiliza de todos os discursos, faz parte. Quando não se tem voto, deve-se falar mal dos adversários. Quando se tem voto, a gente não precisa, né? Fala da gente, propõe, e aí as pessoas, quando elas acreditam na gente, né, tem credibilidade. Se nós tivermos credibilidade, venceremos, senão não. O povo vai decidir. Sobre a sua questão, a sua ponderação em relação ao Portas Abertas, né, nós criamos o Portas Abertas. E acho que ele é uma proposta que hoje está sendo copiada, inclusive, Porto Alegre está dizendo que vai fazer. Tá? Eu concordo com o senhor, acho que é assim mesmo, né, nós temos que buscar esse tipo de estrutura, né, com a questão da farmácia, inclusive, quer dizer, que ela funcione, com a questão de ambulância para as emergências. Né, nós não estamos prometendo, como o prefeito atual prometeu, está escrito lá no seu panfleto, que haveria postos 24 horas em todos os bairros, porque isto é uma impossibilidade orçamentária, isso é uma mentira, para dizer pouco, né? É uma falta de respeito com a população, inclusive com aqueles com o conselho que sabe, né, o quanto custaria, né, nós termos postos 24 horas. Mas é preciso ter uma estrutura diferente da atual. Né? Tem a questão hoje da UPA, por exemplo, né, circula que a UPA será utilizada a mão de obra terceirizada, ou será transferido o pronto para a UPA e fechado o pronto. Mas, enfim, isso são questões que nós vamos tratar na medida que formos eleitos. Nesse momento, a gente fica muito, né, no que diz. Sobre a questão do Portas Abertas, né, eu concordo com a sua proposta, acho que ela é muito adequada.
né? E nós queremos, como eu disse, a partir do momento que estivermos eleitos e diplomados, né, nós gostaríamos de sentar para construir, né, as melhores propostas, as melhores políticas, e que, de fato, elas atendam às necessidades. A região ali é a região que eu moro, né, a região que, inclusive, tinha, né, no material do atual prefeito, que ele iria construir o hospital ali. Está devendo o hospital, está devendo os portos abertos e está devendo até os médicos e o atendimento ali dos postos. Então, sem aqui precisar criticar o atual prefeito, porque não precisa, a população faz isso por nós, mas para dizer que nós não falamos esse tipo de linguagem. Nós não estamos aqui dizendo que vamos construir um hospital lá, porque não há condições do município fazer. Segundo, que seria uma insanidade, né, do ponto de vista até logístico. Hoje, 1/3 da população fica da 118 para cá, 2/3 fica para o lado de lá. Né? Já tem um hospital aqui, evidente que nós deveríamos qualificar aqui o atendimento, e o hospital deveria, por lógica, se tivéssemos condições de um hospital municipal, que ele atendesse, né, a região onde concentra quase 70% da população. Mas isso é um debate que nós queremos fazer. Agora, do ponto de vista do ponto dos portos abertos, eu tenho plena concordância com a sua proposta. Obrigado. JB, 2 minutos. Candidato, estamos, no momento, numa emergência de saúde nacional a respeito do mosquito Aedes aegypti e do Zika vírus, e chikungunya e dengue. Partindo disso, qual a sua opinião acerca dos agrotóxicos que a gente usa em saúde pública? Essa é a pergunta. 5 minutos. Bem, quero dizer que eu não deveria falar isso, porque vão achar que eu já estou muito passadinho em idade, mas eu sou um dos fundadores da APN aqui em Gravataí, na década de 70, 1979, nós já criávamos aqui uma entidade que se inspirou muito na HPAM, né, que trabalhava muito o combate à questão dos agrotóxicos. Né. É evidente que grande parte, não vou dizer todas, porque a gente não deve ser absolutizador, mas, né, a questão das endemias, das epidemias, né, dos cânceres, né, estão muito vinculados a essa questão, né, do uso de agrotóxicos nos alimentos, né, do desequilíbrio ambiental, né, e que, evidentemente, que não é esse o caminho, né, que a saúde pública deve trilhar. Né. Devemos buscar, né, métodos adequados, enquadrados dentro daquilo que seja da natureza, né, o respeito à natureza. A natureza, né, quando ela é violentada, né, ela responde, né, como tem respondido com essas questões relativas ao Zika, né, a dengue e tantas outras questões. Então, minha posição é completamente contrária à utilização de agrotóxicos para esse tipo de política de saúde. Ok? Graciliano, 2 minutos. Boa noite a todos. Todos estão nos escutando, os conselheiros, os convidados. O candidato citou Paulo Freire, né, que fala da praxe, né, da interdisciplinaridade. O que se nota aqui no município é que não existe essa comunicação, esse caminho com os outros, né, saberes, e que ocorre assim: hipertensão, aumento da AIDS, aumento de diabéticos, né, tuberculose, e o dinheiro tem sido aplicado em grande quantidade, né, sendo que o melhor meio seria a prevenção dessas situações assim, né? O que o senhor faria nesse sentido para diminuir esse número imenso que temos de hipertensos em Gravataí, aumentando a quantidade de AIDS, de sífilis, né? O que o senhor faria nesse sentido? Muito bem. Vamos lá. 5 minutos. A cidade, ela tem que ser pensada no seu conjunto. Você falou muito bem aqui da interdisciplinaridade, da conexão, de que, né, as coisas não podem, né, ser pensadas separadamente.
eu tenho para mim, né, de que um governo ele tem que ter um olhar global, ele tem que ter políticas para todas as áreas que sejam combinadas, que elas sejam articuladas, e que o governo deve ser um governo com centralização. Não significa um governo autoritário, né? Um governo com autoridade a partir do centro, que debata com as instituições da sociedade civil, com os conselhos, né, com as organizações, com todas as organizações, né, que seja capaz de ouvir. Enquanto mais o governo ouve, mais capacidade ele tem de responder adequadamente às demandas, mas que ele pense a cidade no seu conjunto, né, porque tudo tem a ver. Né? Quando você fala de hipertensão, né, você fala de nutrição, né, nutrição, quer dizer, o sal, por exemplo, educação alimentar. Isso passa desde a escola, né, quer dizer, a refeição escolar, quer dizer, não é dar salgadinhos para as crianças, educação, nutrição. Né? Eu dou um exemplo, por exemplo, Nova York proibiu venda de Coca-Cola de 600 ml. Nós precisamos combater o uso de refrigerantes da forma indiscriminada, como acontece. Inclusive nas escolas vendendo refrigerantes, né, que são um grande causador da obesidade. Nos Estados Unidos, o maior índice de rejeição ao serviço militar, de jovens de 18 anos, obesidade. Eu sei, porque eu sou professor, saí de licença agora, dia 2 de julho, quando eu entro numa turma, né, e eu vejo meninas, né, e meninos, mas mais meninas, né, obesas, né, quer dizer, eu vou lá na secretaria, vou lá nos serviços do SOI e digo, pelo amor de Deus, como é que nós fazemos para encaminhar isso? Não é possível, né, que uma menina de 12 anos, né, esteja ali obesa, né, e às vezes, né, a forma como ela se alimenta na hora do intervalo, né, você vê que, puxa, é possível reduzir isso, né, é possível, né, que a gente tenha, de fato, encaminhamentos que devem ter a partir da escola. Mas não só isso, né? Quer dizer, na educação alimentar geral, nós sabemos que o Rio Grande do Sul, inclusive na questão, né, da hipertensão, é campeão mundial. Né? Nós somos os maiores comedores de churrasco com bastante sal. Né? Eu sou cara, quando eu faço sal, todo mundo sabe, é bem pouquinho, né, quando eu faço churrasco, né? Bem pouquinho, digo, olha, eu não vou fazer sal. Né? Então, a educação, ela não é só, né, de geografia, de matemática, né, é uma educação geral. E não é só educação para os outros, né? A gente educa e se educa. E a gente também dá o exemplo. E a gente também tem que ter políticas para todos. Vou dar um exemplo aqui do programa, né, que nós criamos lá em 98, aqui, chamava Gênesis, né, Qualidade de Vida para a Terceira Idade. Foi aí que deu origem à Casa do Idoso, por exemplo. Né, que trabalhou, né, ao longo de muitos anos, né, em convênio com a PUC, com a URGS, com os estudantes de medicina, que vinham quinzenalmente a Gravataí para trabalhar com um grupo de idosos de mais de 500 pessoas. Nós tivemos uma redução enorme do número de óbitos, né? Quer dizer, porque o óbito na terceira idade está muito vinculado à depressão também, quer dizer, atividade física, né, alegria de viver, quer dizer, é um conjunto, né? Aquela velha coisa, o parcão ali com uma atividade artística, com um grupo de teatro, com um show, tem tudo a ver. Né? Nós precisamos ter felicidade. Felicidade, a melhor forma de combater doenças, né, é a felicidade. Né? A partir disso, né, é evidente que não é só isso, né? Não podemos só termos uma visão idílica, né? Mas além das políticas preventivas, que faltou falar, né, dentro das perguntas, por exemplo, investimento maciço na questão de saneamento, né, só para dar um outro exemplo de como isso tem incidência nas doenças endêmicas. Né? Quer dizer, nós, e aí, como eu digo, vale o que a gente quer conhecer o Inácio, bota ele no palácio. Né? Ou quer conhecer uma pessoa, dá poder ou cachaça, né? Tem um ditado. Né? Quer dizer, nós no governo procuramos fazer isso, investir maciçamente, e queremos investir muito mais, chamamos de criar muito mais condições, né, para que a gente zere esgoto a céu aberto, que a gente consiga fazer com que as pessoas se liguem, né, no Proguaíba, né, que nós tenhamos mais estações de tratamento, que a gente consiga reduzir drasticamente a questão, né, do esgoto misto, né, do cloacal, né, com o pluvial. Quer dizer, enfim, há um conjunto de políticas, né, que levam a que nós tenhamos, né, redução das doenças crônicas, né, e uma melhoria substancial na qualidade de vida. Está vinculado, para terminar, né, eu sei que já toma o limite do tempo,
Só para lembrar, quando nós criamos a Praça de Baixo, lá da Várzea, foi o primeiro espaço que teve para caminhadas em Gravataí. Quando nós criamos o Parcão, ali ao Parcão, nós fizemos o passeio, para dar o exemplo, quando nós criamos a Lei das Calçadas. Bom, uma área pública, vamos dar o exemplo, vamos fazer nós, né, porque não adianta cobrar dos outros. Mas nós não tínhamos nenhuma praça fora das duas praças da frente da prefeitura. E não tínhamos nenhuma cancha esportiva, com exceção do Aldeião. Nenhuma. E nas escolas também não havia. Então, vejo que o conjunto da obra é o conjunto da obra. São as ações de saúde vinculadas às questões da qualidade de vida, as questões ambientais, evidentemente, a questão da coleta de lixo. Nós implantamos coleta de lixo em 100% da cidade. Coleta seletiva, aterro sanitário. Nós tínhamos um lixão de 40 metros de altura que fazia 20 anos estava lá. Nós podíamos ter dito, isso aí não vamos botar dinheiro nisso, né? Mas nós criamos um aterro sanitário que era referência no Brasil. Foi o primeiro convênio intermunicipal, antes da lei dos convênios, e ele foi referência, era referência para todas as organizações ambientais do Rio Grande do Sul. Está lá para ser visitado, ali na Santa Tecla. Estou dando exemplo, mas poderia dar um conjunto de outros exemplos, né, que a gente pode e deve, né, implementar no futuro. Ok. Eu agora. Vou falar, mas não quero abusar. Candidato, o que eu aprendi por aí, que um município sozinho não consegue construir um hospital. Aliás, consegue construir a casa, equipar e pôr os funcionários, mas não consegue manter, né, porque a manutenção de um hospital é coisa muito cara. Então, eu, como presidente desse conselho, eu participei de muitas reuniões, junto com o Carlos, onde a gente nunca esteve tão próximo de conseguir um hospital, já que nós estávamos envolvidos com muitos municípios, né, Taquara, Cachoeirinha, Alvorada, né. A gente fez reunião em Brasília, né, Carlos? A gente fez reunião com o Estado, a gente fez reunião com todo mundo que se possa imaginar. Nunca foi tão real essa possibilidade da gente ter um hospital regional, né, e com a sede seria em Gravataí. O que a senhora acha que deu errado, né, para que isso no final não aconteceu? E se o senhor for eleito prefeito, como é que o senhor vai resolver e consertar esse erro que houve, já que a gente estava tão próximo? Olha, eu não quero que dizer que é por uma questão puramente de eleição, mas a não reeleição do governador Tarso criou um vácuo, criou um projeto que ele estava avançando, ele estava articulado, inclusive, com o prefeito aqui, né? Ele simplesmente foi congelado, né? A partir dali nós não tivemos mais nenhum movimento do Estado, né? E aí tem exemplos aqui de Taquara, por exemplo, o que nós avançamos ali na questão da oncologia, por exemplo, eu participei diretamente disso. A questão do hospital regional, nós já tínhamos, inclusive, um debate bastante avançado. Eu participei de audiência com o ministro da Saúde sobre isso. Participei de várias audiências com o secretário de Estado da Saúde, Ciro Simone. Participei de debates com o governador. Isso foi incluído dentro das prioridades, né, do governo. Mas é uma questão de prioridades e é uma questão de políticas de articulação, né? É evidente que há o problema da crise geral, né, das finanças também do país, né? É evidente que eu não acho que aí eu faria um julgamento político partidário, né? Não pode a situação financeira do Estado de 2014, né, chegar à situação de 2015 de um dia para o outro. Quer dizer, que aí não tem dinheiro para pagar os salários, não tem dinheiro para nenhum investimento. Nós tivemos muitos investimentos, avanços na questão de leitos hospitalares, e aqui o projeto estava dentro, né, dessa leitura de que nós poderíamos, né, oferecer leitos para reduzir, né, drasticamente a carência. Acho que afastou-se, né, o debate das comunidades, né, dos agentes, dos conselhos, por exemplo, e que, infelizmente, né, e da minha visão, acho que se o governador Tarso fosse reeleito, ali nós teríamos um processo de continuidade. Quebrou-se ali, né, depois disso não se ouviu mais falar. Eu não fui reeleito deputado, não posso, né, falar sobre isso, porque não tinha mais, né, autoridade sobre isso, né, mas é uma questão que nós precisamos, né, é evidente que se nós formos eleitos,
nós vamos tratar como prioridade. Eu tenho dito isso, não é por acaso, eu dediquei muito, né, do meu esforço naquele período. A constituição do comitê foi iniciativa do meu mandato, foi aqui nesta casa, né, foi iniciativa nossa, a constituição do comitê. Né, a pessoa que ficou respondendo como secretário executivo foi indicação minha, né, para dizer, né, a pessoa vinculada, que era vinculada a mim politicamente. Né, e nós fomos, acho que avançamos muito naquele período. Né. Havia, né, um conjunto de investimentos previstos, né, na área da saúde, e que, na minha avaliação, hoje não é prioridade a saúde dentro das políticas, né, que o governo atual implementa. Né. Aí são visões, né, políticas que se confrontam. Né. Os investimentos, para mim, hoje, que o governo faz em publicidade, por exemplo, né, são absurdos. Né, e deveríamos estar... E você sabe que, quando eu falo de publicidade, o que significa? Né, significa RBS. Né, e aí dá para dizer que é 80 vezes maior do que era o investimento em publicidade até 2014. Por aí, né, a gente vê onde é que estão os gargalos, né, e por onde vão os recursos que poderiam ser canalizados para outras áreas. Peço para o mediador ler o termo de compromisso. Termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. Eu, Daniel Luiz Bordignon, candidato a prefeito municipal de Gravataí, declaro estar de acordo com a concepção de que saúde é um direito de todos e dever do Estado expresso nos princípios do SUS e assumo publicamente compromisso com a implementação de um modelo de atenção que garanta a saúde de toda a população do município, a integração com o sistema para garantir o acesso do usuário tanto ao atendimento básico quanto às especialidades, pactuando serviços com os outros municípios, conforme previsto no Decreto 7508 de 2011, e a humanização do atendimento, valorizando os trabalhadores de saúde, na implementação de plano de carreira, conforme previsto na Lei 8.142 de 90, e o Plano Municipal de Saúde, e considerando as pessoas usuárias do sistema como cidadãos e direitos. A manutenção do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo a Lei Complementar 141 de 2012, que determina o repasse de no mínimo 15% da receita própria do município para a saúde, realizando a prestação de contas quadrimestral, garantindo a transparência na gestão, reconhecendo o Plano Municipal de Saúde como base de instrumento para as peças orçamentárias, conforme previsto na Lei 8.142 de 90, e trabalhar para fortalecimento da gestão pública. O respeito e incentivo à participação da comunidade, seguindo as diretrizes das conferências de saúde, garantindo a representatividade e paridade no Conselho Municipal de Saúde, cumprindo as deliberações do Conselho e repassando informações à sociedade de acordo com a Lei Municipal número 2.893 de 2009 e a Lei 8.142 de 90 e a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para validar o compromisso assumido com a saúde pública, subscrevem-se Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Daniel Luiz Bordignon, candidato à Prefeitura de Gravataí, Altair Machado, coordenador da Comissão Organizadora, Gravataí, 23 de setembro de 2016. Convido o presidente do Conselho Municipal de Saúde e o candidato para que, junto comigo, na ponta da mesa ali, possamos assinar o regimento.
Eu quero aqui agradecer a presença do candidato Daniel Bordion e também agradecer a todos os candidatos que aqui se fizeram presente dos outros partidos e dizer que o Conselho pediu para o Dr. Neio uma cópia da liminar recursal do candidato para que fique conosco para um eventual questionamento, a gente poder dizer que o Conselho foi totalmente neutro no sentido de apoiar a todos e escutar a todos. Aqueles que não se fizeram presente é porque não quiseram. Obrigado e encerro essa reunião por hoje. Boa noite a todos.